O Everton Ribeiro é craque. O Everton Ribeiro está marcado na história. Não vamos desvalorizar o Everton Ribeiro. A história que ele deixou aqui não vai ser minimizada. Entenda isso. O Everton Ribeiro vai sair, vai brilhar em outro clube? Tomara! O elenco do Flamengo, todos os jogadores que estão no elenco do Flamengo são capazes de sair do Flamengo e brilhar por outro clube. Seja fora do país ou no país. O Marinho, que era o mais fraco de todos, hoje é titular do Fortaleza, vai jogar inclusive hoje e pode ser campeão da Copa Sul-Americana. Ou seja, o Marinho, no final das contas, pode ganhar um título e o Flamengo não. Todos os jogadores do elenco, em qualidade técnica, eles podem dar a volta por cima. O Flamengo não é cemitério de jogadores. Entenda isso. Não deu certo no Flamengo, não vai dar certo em lugar nenhum. Para com isso. E se sair, legal. Felicidade para o clube que contratou, para o treinador que conseguiram motivar e fazer esses jogadores jogarem. O Everton Ribeiro caiu de produção, vocês queiram sim ou queiram não. Tá nítido. Por conta da idade, por conta disso ou por conta daquilo. O Everton Ribeiro, ele é o mais antigo do elenco. O Everton Ribeiro, no final do ano, ele completa 6 anos e meio do Flamengo. Se você for criterioso com o Everton Ribeiro, que eu acho que é um cara... um cara que a gente tem que reconhecer muito. Se você for criterioso com o Everton Ribeiro, você vai dizer para mim que o Everton Ribeiro, no máximo, jogou 3 anos bem no Flamengo. De 6 anos e meio. Jogou com o Dorival? Jogou. Foi o jogador mais regular com o Dorival. Com o JJ? Jogou. Com o restante dos treinadores, lampejo. Lampejo. Nunca assumiu um protagonismo, talvez, até porque foi ofuscado por outros jogadores que talvez estivessem num momento, numa idade melhor e tudo mais, tá tudo certo, tá? Mas se você falar para mim que o Everton Ribeiro, dos 6 anos e meio, a maioria ele jogou bem, você vai estar mentindo para mim. E você vai estar contra o que realmente aconteceu, pelo menos na minha visão. E o pior para mim do Everton Ribeiro não é isso. Ah, Rodrigo, ele podia ficar no banco? Até podia. O Everton Ribeiro, a minha maior crítica do Everton Ribeiro, sabe qual é? Ele é o capitão do time. O Everton Ribeiro, ele é o pior capitão da história do Flamengo que esses olhos viram. Eu não tô falando capitão de um jogo, igual é o Gabigol, tá? Eu tô falando de capitão em sequência. O Everton Ribeiro, com todo o respeito do mundo, ele tem obrigações como capitão que ele não assumiu. Ele me parece ser um jogador, ele se comporta como um jogador. Ele se comporta como um jogador igual a qualquer um. Igual um garoto da base, igual o Pablo, igual o Cebolinha. Ele não poderia ser assim. Nunca assumiu. Ele simplesmente é um braço para enrolar uma faixa. E olha que eu vou falar uma coisa com você. Me desculpa, Diego. Eu já cheguei a criticar você. Eu não era hater do Diego, não. Mas eu já critiquei a liderança do Diego. Porra, há um abismo entre Diego e Everton Ribeiro. Durante toda essa merda que aconteceu, sabe o que o Gabigol falou? O Gabigol virou pra gente e falou assim: a gente planta pra colher. Não plantamos muita coisa, não colhemos nada. Irmão, você tá desde o começo do ano, tá vendo que não tá plantando porra nenhuma, e o que você fez pra mudar esse cenário? E o capitão, vendo toda essa merda acontecer, o capitão concordou com os 2 meses de férias. O capitão viu todos os títulos serem perdidos. O capitão nunca bateu de frente com nada que estava de errado, seja do Marcos Braz, seja do treinador. O capitão serve para isso, caralho. Então não veste a porra da braçadeira, passa para outro. Desculpa. Como é que é o nome? Quando o barco afunda, né? O primeiro a morrer tem que ser o capitão. Eu inventei isso aqui agora. Quando o barco afunda, não lembra? Titanic? Titanic, ninguém, porra, olha só. Vamos todo mundo embora. Quem que decidiu ficar? Foi os filhos da puta lá que são músico. Músico, ninguém liga pra porra do músico. Né? Ninguém só liga pro vocalista, não é?
Ah, quem é que toca no Soeto? Ah, Soeto. É igual ninguém. Porra, tô doido pra ver o Soeto. Você tá doido pra ver o Soeto é o caralho. Tu vai ver o Belo, porra. Quem é que toca Tantã no Soeto? Ah, não sei, Geraldinho, não sei. Não sabe. Sabe nada do Soeto. Estão lá pra ver a porra do Belo de novo. Não é? Então ninguém liga por músico. E o outro, quem é? O capitão. O capitão falou assim: não, irmão, eu vou ficar aqui. Eu vou assumir essa bronca. O Titanic tá afundando e eu vou assumir essa bronca. O Everton Ribeiro, sabe que se o Everton Ribeiro tivesse no Titanic, sabe o que ele faria? Ele estaria no bote. Eu, galera, olha só, porra, não sei o que, eu sou calvo aqui, pô, pai de 2 crianças, eu tenho que ir pro bote. Aí vai pro bote. Isso é coisa de capitão, irmão? Então, por isso e outras, eu, já falando do Everton Ribeiro, para me aprofundar, já estou me alongando demais, desculpa, mas o Everton Ribeiro é um cara que é de suma importância a não renovação. Se for para o Fluminense vai brilhar, eu não tenho dúvidas. No Flamengo, não. Olha, palavras fortes, palavras duras, muita gente discordando, muita gente concordando com o Rodrigo Bigode, e eu tenho que falar que eu tendo a concordar, principalmente quando você fala que os jogadores não estão rendendo por culpa do técnico. Aí é você ser muito omisso e querer tirar toda a culpa dos jogadores, como se eles fossem incapazes. São jogadores que começaram no futebol ontem, né? Jogadores que nunca jogaram na Europa, nunca tiveram sucesso em suas carreiras, jogadores super assim, começaram, porra, tem 2 anos aí no futebol. Mas assim, não é garoto da base, que você tem que olhar com outros olhos. E é por isso que eu vejo também essa reformulação com bons olhos, Bigode. Principalmente porque, independente do treinador ser bom, ser ruim, saber comandar ou não saber comandar, muitos jogadores ali mostraram que não tem muito brio, sabe? Por exemplo, a gente estava falando aqui agora há pouco do Bruno Henrique, sair chorando. Pô, o Bruno Henrique, que a gente estava comemorando pra caramba o retorno dele, infelizmente fez 2 jogos bem abaixo do esperado nas finais contra o São Paulo. Talvez muito por conta de tudo que o Flamengo já apresentou na temporada, o que o São Paulo também fez para bloquear. O Rafinha fez bons jogos, não permitindo que o Bruno Henrique jogasse. Mas a gente viu que o Bruno Henrique queria. Ele queria, ele tentava, poderia esbarrar uma vez ou outra na bola, porque taticamente o Flamengo já era pobre, tecnicamente, individualmente, os jogadores também estavam deixando a desejar. Assim como ele, muitos outros também estavam, mas poucos buscaram. Por exemplo, vou dar um exemplo talvez porco, Bigode, mas um exemplo. O lance que o Luciano aparece sozinho dentro da área para finalizar, ele chuta para fora. O jogador que foi lá até o final para cobrar ele foi o jogador que acabou de chegar, pô. Foi o Luiz Araújo. Foi ele que tentou chegar para bloquear. Tava lá no ataque, saiu correndo igual um maluco para poder bloquear. Isso quer dizer alguma coisa? Muitas vezes não. Mas quem foi lá bloquear ele? No início, o Pulgar deixou ele passar, o Everton Ribeiro deixou o cara passar, todo mundo permitiu que a jogada fluísse. Quem chegou lá no final para tentar impedir o chute foi o cara que acabou de chegar. O cara que tem que provar alguma coisa. O cara que tinha acabado de entrar, sim, mas assim como ele, o próprio Gabriel tinha acabado de entrar, o próprio Everton Ribeiro também tinha acabado de entrar, outros jogadores estavam na mesma circunstância e não fizeram. Então, assim, muitos jogadores do Flamengo perderam o brilho, perderam a ganância, perderam a vontade. Ouviu isso que você falou, Bigode? O Gabriel falou: colhemos o que plantamos. Realmente, colheram nada, plantaram nada, colheram nada. É assim que é a vida. Mas foi uma escolha dos jogadores e não dos treinadores que ali estavam. Foi uma escolha dos jogadores. Eu não quero aqui vir atribuir só a culpa ao Gabriel, não. Tem muito jogador no Flamengo acomodado. Tem muito jogador do Flamengo que, se perder, tanto faz, tanto fez, porque já conquistou muita coisa. É só a gente puxar aqui na lembrança a coletiva do Gabriel naquele jogo que teve até um atraso do São Paulo, e o Gabriel foi lá dar uma coletiva e falou: tem que acreditar, igual eles acreditaram em 2019. O cara vai sempre resgatar o passado. Então, assim, muitos desses jogadores, Rodrigo Caio, que, assim, muito importante no período que esteve aqui, mas um jogador que passou muito mais tempo lesionado do que jogando. O Felipe Luiz, por maior respeito que eu tenho a ele,
Sempre que o Felipe Luiz volta de uma lesão e ele começa a jogar, a gente fica, caraca, que partida do Felipe Luiz. Agora vai. Aí ele se lesiona de novo. Aí ele volta. Porra, o Felipe Luiz é muito importante, é um jogador diferente. Mas, infelizmente, já é um cara que a gente não consegue contar mais. Já é um cara que não consegue performar com regularidade. Então, isso é difícil da gente ter como mensurar. Será que vale ou não a pena renovar?